Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou o Paulo Aide e hoje vamos ter um programa muito especial. Aliás, pode-se ver aqui pelo cenário, nós estamos na sede da Fundação AIS, em Lisboa, em Telheiras, e temos aqui um convidado muito especial. Vamos dar-lhe um nome, Pedro. Ele é um seminarista chinês, pertence à Igreja clandestina, a igreja que depende de Roma, que se mantém fiel a Roma. Ele vive e estuda algures num país europeu, vai ser ordenado sacerdote no próximo ano e está aqui connosco em Portugal precisamente para nos contar essa realidade, a realidade da Igreja clandestina na China. O Pedro, como eu disse há pouco, está a estudar num seminário, num país europeu, e se Deus quiser, no próximo ano vai ser ordenado sacerdote. Muito bem, depois pretende regressar à China para exercer clandestinamente o seu sacerdócio. Não tem medo disso? Não, medo não tenho nenhum. Não tenho medo, porque sabemos que o chamamento vem do Senhor. A vocação é um dom especial do Senhor. Se o Senhor te oferece este dom, então tens que aceitá-lo com muita alegria. Tienes que cogerlo com muita alegria. O Senhor prepara-nos um caminho para cada um, uma missão concreta através do qual podemos chegar. Por esta missão, por este dom, por este caminho, podemos chegar. Podemos aproximar-nos dele e então, se o Senhor me chamou ao sacerdócio, eu sinto-me muito agradecido, embora pareça ser difícil a cumprir esta missão. Aunque parece difícil para cumprir esta missão, para percorrer este caminho, mas para mim nunca foi uma dificuldade, porque para mim foi sempre um dom especial, uma graça especial do Senhor, porque o Senhor é aquele que sempre me ajuda para avançar neste caminho. Porque el Señor es el que siempre me ayuda para avanzar en este camino. Quando terminar os meus estudos, eu vou para a China para trabalhar pela Igreja, para me entregar totalmente ao Senhor, para oferecer toda a minha vida à Igreja e por isso não tenho tempo para ter medo. Também não tenho lugar no meu coração para o medo, porque estou grato ao Senhor por este dom. En mi corazón para el miedo. Porque sempre estou agradecido com o dom do Senhor. E quando é que o Pedro descobriu a sua vocação? Quando é que decidiu que queria mesmo ser sacerdote e dedicar a sua vida a Deus? Quando eu tinha 15 anos... Quando eu tinha 15 anos, o Senhor chamou-me, num momento concreto da minha vida. Porque hoje em dia o Senhor continua a chamar alguns para estar com Ele e para se oferecerem totalmente à Igreja por Ele. Quando eu tinha 15 anos, num determinado momento... E isso é curioso, parece-me um mistério, a chamada do Senhor. Porque o Senhor agora chama-nos não como os primeiros apóstolos, chama pessoalmente e pode calhar-nos ouvir claramente a voz do Senhor. Hoje em dia o Senhor chama de outra maneira, mais parecida àqueles chamamentos, porque nesse momento ouvi claramente a voz do Senhor, porque vi a necessidade, a ansiedade dos fiéis, porque na China os fiéis têm muito poucos sacerdotes. Para eles a vida cristã é muito importante e para eles um sacerdote também é uma grande ajuda. É tão importante e então também um sacerdote para eles também é uma grande ajuda. E eu perguntei-me naquele momento, se os outros podem oferecer-se totalmente ao Senhor, por que não eu? E então desde aquele momento vi claramente o que o Senhor queria de mim. O Senhor queria que eu fosse totalmente seu. O Senhor quer que eu seja um sacerdote para ajudar a sua igreja. O Senhor quer que seja um sacerdote para ajudar a sua igreja. Antes de ter viajado para a Europa, o Pedro foi seminarista na China. Essa foi, de alguma forma, mesmo a sua primeira grande experiência da Igreja clandestina. A pergunta agora é muito direta. Pedro, como é que era o dia-a-dia no seminário? Como é que era essa experiência concreta de viver fechado, no fundo, viver fechado para o mundo? Como é que foi isso? Na China, tal como a Igreja, também o seminário é perseguido. Tal como dizemos, Igreja clandestina, também temos de dizer seminário clandestino, porque assim é, efetivamente. Por exemplo, quando eu lá estava, vivíamos numa casa dos fiéis, porque não há um seminário com edifício fixo, grande e luxuoso como aqui, porque aqui o governo permite. Que de um edifício fijo, grande, luxuoso como aqui, não? Porque aí o governo permite. Mas nós sabemos que somos chamados pelo Senhor e então precisamos de formação sacerdotal.
embora não tenhamos um seminário como aqui e estivéssemos escondidos nessa casa, porque vivíamos a vocação, cumpríamos essa nossa missão. Porque vivíamos a vocação, cumplíamos esta missão. Quando vivíamos lá, vivíamos escondidos. Não podíamos cantar na missa solenemente, nem falar em voz alta. Tínhamos que viver assim durante meio ano ou um ano, porque durante esse tempo quase nunca saíamos dessa casa. Temos que vivir assim durante meio ano ou um ano, porque durante meio ano nós casi nunca salíamos desta casa, que só nos movimentávamos dentro de casa porque lá as pessoas e lá as casas só têm um piso e um pequeno pátio. Às vezes íamos ao pátio, passeávamos um pouco. Isso já são atividades do seminário. Isso já é atividades do seminário. Só tínhamos uma missão que servia para tudo, de dormitório, de sala de estudo e por vezes também de capela. Vivíamos aí com alegria, muito felizes e agradecidos pelo dom do Senhor que nos chamou. Estávamos aí vivendo, sim, com alegrias, estamos muito contentos, muito agradecidos por el dom do Senhor que nos ha chamado. E quantos eram? Éramos um grupo de 16, no máximo. Isso também depende de cada curso. Umas vezes somos poucos, por exemplo, 7 ou 8, e outras vezes 15 ou 16. Depende de cada ano, de cada curso. Depende de cada ano do curso. Ninguém sabe ao certo quantos padres, quantos bispos, quantos leigos estão presos neste momento na China por uma questão de fé, por pertencerem e por serem fiéis à Igreja de Roma. Aliás, o próprio bispo do Pedro, que é de uma diocese algures no norte da China, está neste momento em prisão domiciliária. O Pedro sabe o que é que acontece a estas pessoas que são privadas da liberdade por uma questão de fé? Como eles não querem ingressar Como eles não querem pertencer à Igreja Patriótica, então muitas vezes é difícil para eles porque o governo pode prendê-los. Eu também conheço alguns sacerdotes que estiveram presos e um bispo que está há muitos anos em prisão domiciliária. Meu bispo, porque leva muitos anos, está bajo arresto domiciliário. Creio que também foi difícil para ele, porque não pode exercer o ministério episcopal com liberdade. E muitas vezes nem os sacerdotes e nem os fiéis o podem visitar com liberdade. Os de fora, os sacerdotes e tampouco os fieles podem visitar-lhe com liberdade. Ele não tem liberdade, porque não pode sair e muito menos ordenar sacerdotes. E quando há ordenações, acontecem à noite, às vezes às 2 da manhã, para que a polícia não os veja, porque os funcionários do Estado vivem em frente das casas. Muitas vezes, quando entra alguma visita, os polícias aproveitam também para entrar, impedindo qualquer conversa. Vivem em frente de sua casa, em sua porta. Então, muitas vezes, que quando entra alguém, que também eles entram com eles. Não sei quando entram, que tampouco pode dizer nada. Só ver um pouco ao sacerdote, ao obispo. Fazem-nos simplesmente para ver o bispo e pouco mais. Também há outros sacerdotes que atualmente estão presos. Por exemplo, na diocese vizinha, a minha diocese, há mais de 10 sacerdotes que já estão presos há muitos anos, porque não quiseram entrar na Igreja Patriótica, pois, na sua opinião, têm que ser fiéis à Igreja Romana, que foi fundada sobre São Pedro, e também sobre os sucessores de São Pedro, os Papas, porque essa é a Igreja Apostólica. Sobre San Pedro, y también los sucesores de San Pedro, ¿no? Los papas, porque eso es la Iglesia apostólica. No credo confessamos sempre a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, e por estas quatro características podemos distinguir o que é a Igreja autêntica, que é a Igreja de Cristo, porque eles sabem que esta é a verdadeira Igreja, por isso quiseram manter-se fiéis a esta Igreja Romana. Manter a fidelidade a esta Igreja Romana. A família do Pedro é uma família muito crente. Eles são 5 irmãos. Um deles, aliás, é neste momento sacerdote e também ele pertence à Igreja Clandestina fiel a Roma. Mas porque eles são muitos irmãos e na China há a política do filho único, as autoridades são muito rigorosas em relação a isto, os pais tiveram mesmo que se separar dos filhos. Foi uma situação muito dolorosa nesta família. Pedro, quer-nos contar um pouco o que é que aconteceu? Esta lei, pois como... Quase todo o mundo conhece esta lei. Na China existe esta lei do filho único.
Esta lei tem mais ou menos a minha idade. Quando eu nasci, esta lei entrou em vigor e também me afetou. Como somos 5 irmãos, os meus pais durante alguns anos, cerca de 4 anos, não puderam viver connosco, porque a polícia iria lá persegui-los. Mis padres durante algunos años, unos 4 años, no podían vivir con nosotros juntos, porque la policía siempre les buscaba, ¿no? À semelhança de tantos cristãos, tantos pais cristãos, tinham de fugir da polícia porque andavam à procura deles. Se os encontrassem, passar-lhes-iam uma multa e também lhes poderiam fazer uma cirurgia, depois da qual já não poderiam ter filhos. Além disso, também os pais cristãos, como os meus, no inverno tinham de dormir fora da povoação, pois não podiam viver com os seus filhos, porque, tal como disse a polícia, andava sempre atrás. También los padres cristianos, como mis padres, en invierno tenían que dormir fuera del pueblo, que no podían vivir juntos con sus hermanos, con sus hijos, perdón, porque, como he dicho, la policía siempre les buscaba. En mi zona... Na minha região faz muito frio. No inverno pode chegar aos 15 ou mesmo 20 graus abaixo de zero. Mas eles, os nossos pais, para manterem essa doutrina da fé, porque nós sabemos que não se podem fazer abortos, porque se já tens 2 filhos, o governo obriga-te a abortar para eles evitarem este pecado, digamos assim, escondiam-se. E nós, durante estes 4 anos, não sabíamos onde é que eles viviam. El segundo hijo, el gobierno te obligaba a abortar. Y entonces ellos, para evitar este pecado, digamos, ¿no? Y entonces, pues, escondían. Que nosotros, durante estos 4 años, que tampoco sabíamos dónde vivían ellos. O meu irmão mais velho, como já tinha 15 anos, era quem cuidava de nós. Tinha de ir à escola e de trabalhar no campo ao mesmo tempo e também tinha de cuidar de nós. Nós os 4 vivíamos juntos em casa. A mais pequena vivia com os meus pais, porque tinha 1 ou 2 anitos. Para mim foi uma experiência única que muitos não tiveram. Estávamos en casa viviendo juntos, porque la más pequeña vivía con mis padres, ¿no? Porque tenía pues, 1 año, 2 años. Eso, para mí, ha sido una experiencia única, porque muchos no han tenido esta experiencia. Mas esta experiência ajudou-me para toda a minha vida, mas também me marcou muito, porque os meus pais mostraram-me com a sua vida que temos de ser fiéis a Cristo, temos de ser fiéis à doutrina da Igreja, porque isso é que dá valor à nossa vida cristã. Hay que ser fiel a Cristo, porque eso es lo que nos ayuda para vivir la fe cristiana. Eso nos llena nuestra vida cristiana. A história da repressão das autoridades chinesas sobre os cristãos tem por vezes contornos muito trágicos. A mãe do Pedro chegou mesmo a presenciar o assassinato de um sacerdote e depois fez questão de alguma maneira, de passar essa informação aos seus filhos. Esta era uma história que não podia ficar silenciada, que não podia ficar esquecida. Pedro, quer-nos contar também um pouco esse episódio? Sí, eso también. Sim, isso. Durante algum tempo foi muito forte, porque 2 anos, 50 aos 80, aos anos 80, durante esses cerca de 30 anos, muitos bispos, ou melhor, quase todos os bispos e os sacerdotes foram condenados a 20 ou 25 anos de prisão, sendo obrigados a ir para campos de trabalho que são locais de reeducação, para que mudem de mentalidade, para não serem fiéis à Igreja e a entrarem na Igreja patriótica. Ir al campo de trabajo. Eso lo llamamos que es un sitio que para reeducar a ellos, eso, porque para que ellos cambien la mentalidad, para que ellos no sean fieles a la Iglesia, sino para que ingresen a la Iglesia patriótica. Durante estes anos, muitos bispos e sacerdotes foram também mártires e muitos foram fuzilados. Quando eu era pequenino, a minha mãe contava-me sempre esta história, porque ela viu com os seus próprios olhos, porque este sacerdote era da mesma aldeia que a minha mãe. Quando ela me contava, parecia que tinha acontecido ontem, porque ela recordava os pormenores todos. Quando ela me contava, parece que foi um hecho que passou ayer, ¿no? Porque ela recordava os detalhes, como foi e tal. Um dia fiz uma pequena viagem com a minha mãe e quando passávamos neste lugar, voltou a lembrar-me como tinha sido. Para mim isso foi uma grande ajuda, porque um sacerdote pode oferecer a sua vida pela fé. Isso revelou a sua fidelidade a Cristo e creio que também cada um de nós tem que ser fiel a Cristo,
porque foi Ele o primeiro a ser fiel, porque Ele morreu pela nossa salvação. Ele morreu para conseguir o perdão dos nossos pecados. Cristo deu-nos o exemplo e também os mártires. Durante toda a história da Igreja podemos encontrar estes exemplos tão vivos e maravilhosos que nos revelam como a sua vida. A fé vale mais do que a vida. Pela fé pode entregar-se tudo, até a própria vida. Sempre podemos encontrar estos ejemplos tan vivos y maravillosos que nos muestran con su vida, ¿no? La fe vale más que la vida. Por la fe se puede entregar todo, incluso la vida. Daqui a um ano, depois da sua ordenação, o Pedro pretende regressar à China para exercer o sacerdócio. Como é que é ser padre e pertencer a uma igreja que é clandestina? Como é que é o dia-a-dia de um sacerdote, como o seu irmão, por exemplo? Como saben que Como se sabe, a China é um país vastíssimo, muito grande. Creio que é maior do que toda a Europa. Há muitos fiéis, mas muito poucos sacerdotes. Por exemplo, o meu pároco, na China, uma paróquia pode abranger 30 ou 40 aldeias, tinha 60 povoações. Recordo-me do seu exemplo, quando eu era pequeno. Dava assistência a muitas povoações, mas nunca se queixava das dificuldades. Mi párroco tenía 60 pueblos, que yo recordaba cuando era pequeño, que también me dio un ejemplo, porque él cuidaba tantos pueblos, pero nunca quejaba de la dificultad, ¿no? Porque Ele deslocava-se de bicicleta e mais tarde de mota, e ia de povoação em povoação, ficando um dia em cada lugar que visitava. Na China, os sacerdotes não têm casas fixas, porque têm que visitar as povoações. Comem e dormem nas casas dos fiéis. Se alguma família tem um quarto para o sacerdote, ele dorme aí. Atende em confissão, batiza as crianças e termina com uma missa, porque a Sagrada Família é o mais importante para todos os cristãos. entonces él duerme ahí durante todo el día, pues confiesan a los fieles, o quizá hay niños sin bautizados, bautizan a los niños y también termina con una misa, porque la Sagrada Eucaristía para nosotros, para todos los cristianos, es lo más importante. Pois sabemos que é através da Sagrada Comunhão que Cristo entra na nossa vida. Cristo é o centro da nossa vida. Este é o dia-a-dia de um sacerdote na China, porque na China os sacerdotes nunca têm férias e durante todo o ano, 365 dias, dedicam-se ao serviço dos fiéis. Por exemplo, o meu irmão, que já é sacerdote há já vários anos, agora não tem uma paróquia completa. Al servicio de los fieles. Por ejemplo, mi hermano, ¿no? Ya lleva algunos años de sacerdote. Pues ahora él no tiene una parroquia completa. Vai a uma zona, fica muito remota, onde os sacerdotes não se deslocam. Há alguns fiéis que durante todo o ano só conseguem ver um sacerdote uma ou duas vezes. Por isso, eles apreciam muito estes sacerdotes, sobretudo os sacramentos, a Santa Missa. O una vez o dos veces durante todo el año. Por eso ellos aprecian mucho a estos sacerdotes, ¿no? Sobre todo los sacramentos, la Santa Misa. Ele fica naquela zona durante algum tempo e faz de tudo. Tem de dar formação às crianças, aos jovens e também aos adultos, porque durante mais de 30 anos este local não recebeu a visita de nenhum sacerdote. Muitos já esqueceram algumas orações e ele está ali a servir aquela zona. É uma zona imensa, mas ele também não se queixa, porque para que ele isso dá valor à sua vida, para que ele isso continue a fazer sentido, porque quando ele aí está, parece estar no sítio que Deus quer, porque Deus o enviou a esse local para uma missão concreta, para cuidar daqueles fiéis, daqueles pobres cristãos que não têm ninguém que cuide deles. Porque quando él está ahí, parece que está en el sitio que Dios quiere, porque Dios le ha mandado a este sitio para una misión concreta, para cuidar a estos fieles, a estos pobres cristianos que no tienen alguien que les cuida. As autoridades chinesas procuram por vezes aliciar os padres e os bispos a passarem da igreja clandestina, fiel a Roma, para a igreja patriótica que depende de Pequim. Com isto, procuram aliciá-los materialmente. Mas como é que este processo acontece? Será que eles ganham mesmo alguma coisa com isto? Eso, como todos sabemos, que hay... Como se sabe, existe a Igreja Patriótica e a Igreja Clandestina. Na China, só a Igreja Patriótica é que é reconhecida pelo governo, porque a outra parte, a clandestina, para o governo não é uma igreja, é ilegal.
Então os sacerdotes da Igreja Patriótica podem exercer o seu ministério com liberdade, digamos assim, com alguma liberdade, porque também não têm total liberdade, porque têm de obedecer ao governo, têm de fazer o que eles lhes dizem. Pueden ejercer su ministerio con libertad, digamos, ¿no? Con cierta libertad, porque tampoco tiene toda libertad, porque tienen que obedecer al gobierno, tienen que hacer lo que les diga. E isso para mim não é liberdade, mas escravidão, que muitas vezes, para os da Igreja Clandestina, também é uma tentação, porque se fores da Igreja Patriótica tens tudo, porque o governo te ajuda muito, dá-te uma paróquia fixa e um apartamento, dá-te muito dinheiro para as tuas despesas e como o salário de um sacerdote é importante na China. Tens tudo para exercer o teu ministério com liberdade. Parroquia fija y te da un piso, te da pues cantidad de dineros para tu gasto, ¿no? Eso como el salario de un sacerdote. Y también que tienes todo, digamos, que puedes ejercer el ministerio com liberdade. Para muitos isso é uma tentação, mas para mim nunca foi. Nós sabemos o que é a Igreja é apostólica, temos de ser fiéis. Para mim sempre foi assim. Primeiro tenho que ser fiel a Cristo, depois de ser fiel à Igreja romana e apostólica. Porque sempre ha sido assim. Eu digo, primeiro tengo que ser fiel a Cristo, tengo que ser fiel a la Iglesia romana e apostólica. Pedro, e como é que nós, portugueses, os benfeitores da Fundação AIS, podemos ajudar a Igreja que sofre na China? De que forma é que a nossa ajuda se pode materializar, de facto, no vosso dia-a-dia? Como é que nós podemos ajudar? Pues primero, creo que lo más importante es la oración. Primeiro, creio que o mais importante é a oração. É o que atualmente se faz em muitos sítios, por exemplo, na AIS. Quando contacto com eles, quando me contam o que estão a fazer, digo, que bom, isto é uma fraternidade de irmãos, porque eles mostraram-nos a caridade cristã, com as suas obras e a sua ajuda. Estamos muito agradecidos, estamos muito felizes com a sua ajuda. Para nós é uma força para avançarmos neste caminhar para a casa do Pai, para a casa celeste. Com suas obras e também com suas ajudas, estamos muy agradecidos también, estamos muy contentos de su ayuda. Eso para nosotros sí que es una fuerza para avanzar en este caminar hacia la casa paterna, ¿no? Digamos, hacia la casa celestial. Em segundo lugar, também temos de denunciar. Atualmente, em alguns lugares, os cristãos são perseguidos. Talvez isso seja algo que alguns desconhecem. Por exemplo, aquilo que contei sobre a China pode ser uma novidade para algumas pessoas, mas eu aqui digo que é uma realidade, tanto na China como noutros países, onde os cristãos são perseguidos pela causa de Cristo, pela causa da fé. Creio que temos de reconhecer, entre todos, esta realidade e de denunciar que, em alguns lugares, os nossos irmãos são perseguidos. Mas eles também têm direito à liberdade religiosa, porque todos temos esta liberdade para prestar culto. Culto a Deus. Entre todos esta realidad y denunciar que en algunos sitios los hermanos nuestros están perseguidos, pero ellos también tienen derecho de la libertad religiosa, porque cada uno tenemos esta libertad para dar culto a Dios. Outro aspecto é ajudar-nos de uma forma concreta. Parece que às vezes também é difícil. Por exemplo, agora estamos a viver numa crise, mas sabemos que, por exemplo, em África, há muitos que não têm nada e muitas crianças morrem de fome. Isso para mim é algo muito sagrado, porque eles também têm o direito de viver. Porque todos temos os mesmos direitos de viver. Creio que, de acordo com as nossas possibilidades, também podemos ajudá-los economicamente. Por exemplo, €1 para nós não é nada, mas se calhar em África, €1 pode valer muito. Talvez até se consiga sobreviver vários dias com €1. Com esta ajuda também podemos revelar a caridade, caridade fraterna, a caridade cristã. Isso também é importante. Na oração, prefiro destacar a oração pelos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes, porque nós, tanto em Portugal como noutros países, precisamos de sacerdotes santos, precisamos de santos sacerdotes. La caridad cristiana. Eso es algo también creo que tan importante. En la oración prefiero destacar, ¿no?, la oración por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes, porque nosotros, tanto en Portugal como
en otros países necesitamos sacerdotes santos, necesitamos santos sacerdotes. Ok, muito obrigado, Pedro. Foi o testemunho de Pedro, um seminarista chinês, que está a estudar, como dissemos, algures num país europeu, que pertence à Igreja Clandestina, que no próximo ano, se Deus quiser, vai ser ordenado sacerdote, vai regressar à China e vai ingressar nessa legião de homens e de mulheres que continuam fiéis a Roma, apesar da repressão do regime de Pequim. Aqui, neste programa, Igreja no Mundo, hoje num cenário diferente do habitual, estamos aqui na sede da Fundação AIS, em Telheiras, em Lisboa. Hoje, neste programa, fica aqui este desafio, um desafio lançado aqui pelo Pedro, um desafio para que cada um de nós, através da sua oração, através da sua vontade de ajudar, possamos, de facto, materializar um pouco essa ajuda na Igreja que sofre na China. Em Portugal, todos nós sabemos, passamos por dificuldades, mas na China passam por uma dificuldade bem maior, que é a privação da liberdade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.